Vamos começar então, que hoje é um vídeo de análise on-chain, então trouxe alguns indicadores on-chain para vocês entenderem um pouco do comportamento que está acontecendo no mercado por dentro da blockchain. E eu começo aqui com um tweet do CEO da CryptoQuant, um tweet que eu achei bem interessante. Ele trouxe um indicador que é em relação ao outflow, ou seja, o saque, que é um comportamento historicamente bullish, porque uma carteira que saca de uma corretora para uma carteira fria, uma hard wallet, ela tende a carregar para o longo prazo. Por isso, o outflow ele tende a ser um sinal bullish. Então aqui a gente tem o preço médio em relação ao volume de outflow de saque da Coinbase Pro. E por que que isso é tão relevante? Porque a gente chega então como se fosse num preço médio de saque, só que na Coinbase Pro, o que acontece é que geralmente as principais instituições nos Estados Unidos que operam dentro de exchange, que compram Bitcoin dentro de exchange e não no mercado de OTC, elas utilizam justamente a Coinbase. E por isso, então, isso pode representar como se fosse essa linha vermelha aqui, o preço médio, então, de aquisição, de entrada dessas instituições aqui no Bitcoin pela Coinbase. E vocês notam que é um indicador bem assertivo. Se a gente pegar aqui pré-ciclo aqui de 2016, se a gente pegar aqui o último bear market que a gente teve em 2018, 2019, se a gente pegar aqui até o Corona Dump, vocês notam que serviu muito forte de suporte, como se fosse então esse preço médio de saque dessas instituições. E ele diz aqui que isso pode significar, então, que elas estão em zona de acumulação, uma zona de acumulação significativa. A gente já consegue ver carteiras significantes de mais 100 bitcoins, até 10 mil bitcoins, realmente acumulando, o que dá confluência, então, com esse indicador. E a gente nota, então, que sim, a gente pode estar em uma fase de acumulação por parte dessas instituições. E isso, então, achei bem significativo, bem positivo e vai muito de acordo com aquilo que a gente fala. É óbvio que ninguém sabe o futuro, o preço sempre pode cair, mas o Bitcoin não deixa de estar em uma boa fase de acumulação. O preço subir ou cair, a gente não tem bola de cristal para adivinhar, mas a gente tem uma estratégia bem definida se preparando para os dois cenários. Então, como vocês sabem, a minha dollar cost average por intensidade, ele vai me dando caixa. Caso o Bitcoin venha a cair, eu tenho caixa, mas eu não deixo de estar acumulando toda semana, pouco em pouco, os meus satoshis. Então, continuando aqui, achei bem interessante esse indicador, mostrando que realmente podemos estar vendo acumulação por parte dessas instituições, já que estamos em cima ali de um suporte histórico, testando esse suporte histórico aqui de entrada, preço médio de entrada, digamos assim, dessas instituições no mercado pela Coinbase. Outra coisa bem significativa que a gente está vendo no mercado é que o volume de Bitcoin dentro das exchanges ele está muito baixo e dá confluência justamente com esse outflow significativo que a gente está vendo, dá confluência com toda essa acumulação, possível acumulação que nós estamos vendo por esses players relevantes, porque a gente nota que bitcoins estão sendo sacados das exchanges de forma agressiva e a gente cai aqui a um nível que é o nível mais baixo então de Bitcoin dentro das exchanges visto desde o último bear market de 2018. Novembro de 2018, que é quanto a gente tem aqui, que foi o nível mais baixo desde o que a gente está agora, novembro de 2018, se a gente puxar para trás, foi justamente aqui. Aqui, quando a gente veio fazer esse fundo final, aqui o Bitcoin estava 6 mil dólares e ele dá aqui, faz seu fundo final em 3.200 dólares. Teve uma queda agressiva aqui no final do ano de 2018 e essa queda expressiva é justamente o momento então que o Bitcoin faz seu fundo em novembro de 2018 e foi lá que a gente viu então o nível mais baixo aqui no indicador de Bitcoin dentro das exchanges, ou seja, pouca liquidez, significando então que naquele momento, lá em novembro de 2018, muito outflow acontecendo, significando que pessoas, carteiras, compram Bitcoin nas exchanges, sacam para o longo prazo, tirando ele das exchanges, fazendo com que esse volume caia, e a gente está vendo o mesmo comportamento agora. Muitos Bitcoins aqui, vocês notam como essa linha vermelha, digamos assim, ela vem caindo aqui desde junho de 2021, ou seja, desde junho do ano passado, entre os topos que a gente viu de mercado, 65, 69, como eu falei para vocês. Então a gente tem aqui, desde esse fundo que a gente fez no ano passado, esse volume caindo, ou seja,
Bitcoin ficando menos líquido nas exchanges, tendo menos oferta de Bitcoin dentro das exchanges, esse é um sinal bullish e principalmente atingimos um nível então que a gente não via desde o bear market de 2018, 2019.